Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Loki, Jornada ao Mistério, encadernado lançado aqui no Brasil nesse ano de 623 e que reúne os números 622 a 630 de Journey into Mystery. Pois bem, antes de entrar e comentar mais o conteúdo dessa revista, deixa eu lembrar que o vídeo é oferecido pela Comic Boom, como sempre, né, minha gente? O link para Comic Boom tá aí na descrição do vídeo. A Comic Boom é essa gibiteria muito bacana que envia gibis pro Brasil inteiro, tem uma boa política de descontos. Caso você queira dar uma olhada, o link tá aí, né? Mas vamos lá, vamos falar do que se trata isso aqui, que é um quadrinho que eu gosto bastante. O que é Journey into Mystery, ou então Jornada ao Mistério, como ficou traduzido para o português? Bom, esse é o nome da revista onde o Thor surge lá na década de 60. Depois a revista vai ser renomeada para ter o nome do Thor na capa, mas inicialmente o nome da revista era Journey into Mystery. O Loki também vai surgir aqui. O que acontece é que lá em 2011, depois da saga O Cerco, nós temos a revista sendo renomeada novamente para Journey into Mystery. E o Loki assumindo, vamos dizer assim, o protagonismo da revista. Então, essa revista, vamos lá, teve o nome de Journey into Mystery, nome lá ligado ao Thor, acho que é The Mighty Thor. Depois volta a ser Journey into Mystery com o Loki como protagonista. E ela vai como que somar a numeração de Journey into Mystery e The Mighty Thor. Então nós vamos ter aí o Journey into Mystery 622. Por isso que eu disse que essa revista ela reúne Journey into Mystery 622 e 630. Mas se você procurar o Journey into Mystery 621, você não vai achar, porque era a revista do Thor. Na época o Thor também ganhou uma outra revista, mas isso aí não importa tanto. O que importa é que vocês entenderem o que está no conteúdo desse encadernado. A fase que está aqui, ela é uma fase que é escrita pelo Kieron Gillen. Na verdade, ela vai até o número 645. O Kieron Gillen, depois ele sai da revista, o protagonista também muda, deixa de ser o Loki, passa a ser a Sif. Mas a fase dele vai até esse 645, aqui nós temos só o primeiro arco. Mas de todo modo, vale dizer que esse primeiro arco ele dá uma história completa aí com começo, meio e fim, tá indo da saga Essência do Medo, né? Mas vamos lá. Essa saga Essência do Medo não é uma saga tão legal, daqui a pouco eu vou mencionar aqui, mas essa história é particularmente boa. Eu torço bastante para que saia o restante dessa fase. A fase é realmente uma pérola aí dessa Marvel do século XXI. Mas, de todo modo, aqui, como eu disse, temos uma experiência completa. Vamos lá, falando o nome dos artistas, nós temos nessa edição os seguintes artistas, né? O Kieron Gillen com o roteiro de praticamente todas as edições e o Rob Hod escrevendo uma edição. Desenhistas tem o Doug Braithwaite, que escreve a maior parte das edições, o Pascal Ferry, que escreve uma edição, o Pascal Ferry, tenho certeza, o Richard Elson, que escreve 627, 632 edições, e o White Potássio, que desenha, né? Estou falando besteira, ó. Aqui são desenhistas. Doug Braithwaite desenha a maior parte das edições, Pascal Ferry desenha uma edição, Richard Elson 2 edições e o White Potássio 2 edições. Mas vamos lá, né? Há uma fala do Kieron Gillen que dá uma chave de leitura interessante, mas muito interessante para essa história aqui. Ele disse que com Journey into Mystery ele tentou fazer uma espécie de Sandman da Marvel, uma espécie de Sandman mais ligado e mais enraizado a super-heróis. Isso não significa, minha gente, o que o Kieron Gillen está dizendo, que ele quer fazer uma história de super-heróis que vai ter o impacto dentro desse contexto da cultura pop que Sandman teve. Não, não é isso, né? O que o Kieron Gillen está dizendo é que Sandman vai ser a sua inspiração e ele quer fazer uma história à la Sandman e que aquilo que ele vê em Sandman vai ser usado aqui. Só que como diferença, Journey into Mystery estaria muito mais ligado às convenções do gênero de super-heróis, como por exemplo a cronologia. Bom, Journey into Mystery, ou Jornada ao Mistério do Kieron Gillen, é uma mistura de Neil Gaiman com Kurt Busiek. E eu vou dizer para vocês,
dá muito certo, né? Tal como em Sandman, nós temos um protagonista no início com a sua identidade, com a sua essência, como que mutilada, como que fragmentada. Em Sandman isso acontece porque o Morpheus lá precisa dos seus 3 itens, ele ficou aprisionado por muito tempo, né? Aqui nós temos o Loki rejuvenescido, o Loki como criança, né? Ele morre no final da saga O Cerco e ele retorna como criança, sem a sua malícia de adulto, sem a sua experiência e sem a maior parte dos seus poderes. Tanto em Sandman quanto em Jornada ao Mistério, há uma jornada em busca de si. Outro ponto que aparece nas duas histórias é o embate com o demônio. Em Sandman nós temos o Morpheus enfrentando o Lúcifer e aqui nós temos o Loki lidando com o Mephisto. Inclusive, o Mephisto que aparece aqui é um Mephisto que está muito parecido com esse Lúcifer de Sandman, bem interessante. É um exercício bacana fazer paralelos e buscar as inspirações do Gillen em Sandman para isso aqui. Só que, minha gente, essa história é muito mais que isso. Ela é uma história que tem valor por si. Ela mostra aquele que eu particularmente julgo o melhor Loki de todos os tempos, que é o Kid Loki, ou como ficou conhecido nos fóruns de quadrinhos aqui no Brasil, o Loquinho. O Loki, como eu já mencionei nesse vídeo, ele morreu na saga O Cerco. Ele morre lá lidando com o ataque do Sentinela a Asgard e ele tem um esquema para ressuscitar como criança. E isso foi desejado por ele. E por que foi desejado por ele? Porque ele deseja ressuscitar mais fraco, mais inocente, não porque ele quer a bondade, mas porque ele é o Deus do caos. E ele percebeu que ao buscar as coisas do jeito que ele fazia, pela maldade, ele se tornou previsível. Que caos ele perpetrava? Na verdade, ele estava sendo muito constante e não uma espécie de metamorfose ambulante, para citar o Raul. De todo modo, né, ele quer realmente ser surpreendente novamente. Como é que será que vai ser um Loki buscando o bem? Como é que será que vai ser um Loki buscando o bem com todas as características que ele possui, como por exemplo a astúcia? Será que ele vai ser mais eficaz? Será que ele não será até mais perigoso para Asgard nessa pegada? Nós vamos ver aqui, por exemplo, o Loki lidando com uma profecia que diz que o Thor morrerá. Que diz que o Thor vai morrer na guerra contra o Deus Serpente, que está nessa saga Essência do Medo. Cara, gente, a saga Essência do Medo é muito ruim. É muito ruim. E aí tá a maravilha do quadrinho de super-herói. Uma saga bem ruim gerou isso aqui, que é ótimo, que é muito bom. Inclusive, na minha humilde opinião, não faz falta nenhuma ler a minissérie principal, ler a Essência do Medo. Tudo que é importante para entender isso aqui, que está ligado à Essência do Medo, é dito aqui. Não tivesse a Essência do Medo, melhor ainda, né? O que eu acho que vale mencionar é que aqui há algumas referências e alguns conceitos ligados à cronologia do Thor, que talvez o leitor que vai pegar isso de cara não conheça, mas nada que uma rápida pesquisa não resolva. Esses conceitos eles podem gerar uma pequena confusão, por exemplo, as Dizir, o que são as Dizir? Mas rapidamente dá para resolver isso. É uma história que dá para encarar por si só. E o Loki realmente ficou muito interessante aqui. Aqui, ó, o Mephisto lidando lá com o pesadelo. Esse capítulo está claramente... Bom, a gente claramente vê algo de Sandman aqui, né? O Mephisto enfrentando o Senhor dos Sonhos do universo Marvel, né? Tava até esquecendo de mencionar essa história. Dá para ver que tem algo de Morpheus aí nessa maneira que o pesadelo está sendo retratado aqui, embora seja bem coerente como o pesadelo é retratado no universo Marvel. Bom, usualmente, deixa eu mostrar mais para vocês. Bom, enfim, acabei fazendo aqui um parênteses, eu estava dizendo que o Loki ficou muito interessante.
ele deixou de ser um vilão. Só que ele pode ter se tornado até uma coisa mais perigosa. Ou será que ele é mais eficaz? Será que ele não é a força que Asgard precisava? E quem esse Loki se tornará? Será que esse Loki ele vai se tornar aquele Loki adulto que ele sempre foi? Ou uma outra coisa? Aqui o Kieron Gillen faz uma boa construção de cenário, de Asgard, dos seus personagens, bebe bem na mitologia nórdica, e na mitologia nórdica tal qual ela é recriada no universo Marvel, é um belo gibi. E o Gillen, minha gente, tem que dizer isso, ele é um dos melhores escritores da Marvel do século XXI. Top 10 escritores da Marvel do século XXI. O que ele escreve eu quero ler. Ele está escrevendo atualmente Immortal X-Men, né? Os Imortais X-Men, e tá muito bom. Enfim, minha gente, tá aí meu elogio ao Gillen, meu elogio de Loki, Jornada ao Mistério. Você leu essa fase? Você gostou dela? Coloca aí. Isso aqui talvez seja daqueles quadrinhos que ficam meio desconhecidos, a galera não fala tanto. Provavelmente ganhou encadernado porque o Loki agora tem série, mas fica aí entre os meus favoritos do século XXI na Marvel. Bom, enfim, minha gente, encerrando o vídeo, eu vou pedir que você curta, que você comente, que você compartilhe aquilo tudo que você já sabe. Lembrar do link da Amazon que está na descrição do vídeo. Caso você faça uma compra, qualquer compra, através desse vídeo, desse link, você ajuda demais o canal a melhorar. Bom, vou botar aqui o Jornada ao Mistério como indicação, mas qualquer compra, se você vai comprar uma máquina de lavar, por exemplo, e entrar por esse link, você ajuda o canal a se manter e a melhorar. É o sustento material do Ministério dos Quadrinhos que vem daí. Enfim, minha gente, paro por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.